Finalmente chegando na entrada da Vault, o sol estava no meio do céu, queimando tudo abaixo dele. Para descelar a Vault havia o dispositivo que só se abria por meio de uma chave do Pip-Boy. V-Jorge inicia o processo e todos se movem para cima daquela plataforma em forma de porta de cofre. Após uma descida de 1 minuto, a plataforma para e a porta que selava o mundo exterior do interior se abre, fazendo um barulho de metal se arrastando, quase ensurdecendo os 4. V-Jorge percebe que a Vault estava diferente e com um cheiro de queimado muito forte. Tim, Tom e V-Jorge andam alerta percorrendo os corredores. Carlos fica sentado esperando, e Tom e V-Jorge começa a dialogar. Se alguém encontrar componentes de computador, eu faço churras quando voltarmos. De lagartixa, hein? Ele olha para V-Jorge sorrindo. Vambora, Carlos, não podemos perder tempo. Eu já fiz o que me pediram, agora me deixe descansar. Os dois sabem da condição grave de Carlos, então deixaram ele ficar quieto, e assim seguem os 3 adentrando mais a Vault. O cheiro de gás só ficava mais forte, e a temperatura começara a aumentar gradativamente quanto mais se chegava perto da sala principal, aquela que havia trancado por motivos de segurança quando baratas gigantes entraram na Vault. Já preparados para atirar, quando chegam na porta da sala, veem Mr. Handy queimando alguma coisa. V-Jorge avisa que ele é o que estavam procurando e começa a falar num tom amigável. Ora, meu amigo Mr. Hanny. Meu amigo ametálico. Ele olha para os 2 atrás dele. E algumas pessoas que eu desconheço. O quê? V-Jorge vê um amontoado de ossos pegando fogo. Você tá fazendo? Tim sai andando pela Vault. Mr. Handy guarda suas ferramentas dentro de sua lataria e começa a falar. Após a vossa saída dizendo que procurariam abrigo, eu cheguei à conclusão que, se porventura voltasse, aqui poderia ser uma boa escolha. Tom entra e fica apontando para o robô e diz. Muito nobre de sua parte. Mr. Handy continua. Veja, aqui só há... Só há memórias. Tom e V-Jorge ficam nitidamente com cara de confuso e dizem. Você está bem? Quem diria que eu estaria falando isso para uma máquina? Do que você está falando? Perguntou para Mr. Handy. Mr. Handy para de chorar instantaneamente e simplesmente começa a dizer que achava que era um momento oportuno para se ficar triste, que dado aos fatos era normal de se chorar. Tom gargalha. V-Jorge bate com o dedo na lataria de Mr. Handy e diz. Coisas tristes acontecem. É da vida ter eventos fatídicos, mas devemos sempre continuar enfrentando. Mr. Handy levanta seu braço metálico e afirma falando. Recordarei isso na minha memória para lembrar mais vezes. Senhor V-Jorge, o que fará agora? Há alguma coisa que eu possa ajudar? V-Jorge explica que como encontraram pessoas e um abrigo nesse curto tempo que estiveram fora da Vault, e que agora seria interessante levar as coisas da Vault para lá. Coisas como tecidos, metais, peças, etc. Como o V-Jorge estava com a armadura potente, o único problema seria só de fato a distância da volta, pois tendo a armadura consigo poderia levar enormes quantidades de materiais facilmente. Assim começam. Tom começa a pegar todo o material reciclável como recipientes, panelas, combustíveis e mais coisas, enquanto V-Jorge, agora fora da armadura, busca roupas da Vault que restaram. Tim reaparece com algo em sua mão e diz. Isso vai retribuir o favor de ter acabado com aquela escória. Segura bem. Isso é um chip que controla purificador de água. Vai por mim. Não tem muitos atualmente. E como isso funciona? Vai servir muito para nós. Não faço ideia. Só sei que na minha Vault também tem essas coisas. Tem entrada para terminal e talvez... Sim, de fato. Agora deixe para raciocinar depois. Temos mais coisas para adquirir aqui. V-Jorge fica sem reação e só continua pegando as coisas. Horário. 4 da tarde. Os 3 já haviam pegado tudo de importante, como 2 bolsas de peças mecânicas diversas, ferramentas e anotações, e livros antigos de Jonas, roupas da Vault para as pessoas, produtos químicos antigos, etc. Tudo o que conseguiram achar e armazenar em bolsas. Só restando retornar para a casa portando todas as coisas e continuar aprimorando o projeto da rede. Os 4, Tom, Tim, V-Jorge,
e Mr. Handy estavam se deslocando para o corredor e encontram Carlos dormindo no mesmo local onde decidiu ficar. V. George o acorda perguntando se ele estava bem, e Carlos então murmura algo como: Me deixe em paz. V. George replica dizendo que estavam já indo embora e que já pegaram tudo o que queriam juntamente com Mr. Handy. Ele se levanta e agora os 5 agora sobem usando o elevador da Vault e veem que o céu está cinza com nuvens escuras. Tim já fica apreensivo com isso, então fala para não perder tempo. V. George na armadura carregando todo o peso, partem de volta para casa. Caminhando alguns metros de volta, Mr. Handy espontaneamente diz a seguinte frase: Nossa, mas que podridão, céus! Todos em volta olham para ele confuso e ele continua: Olha o tanto de sujeira, até eu consigo sentir nojo. Algumas horas depois, algo como 5:30 da tarde, ouve-se barulhos no céu e era certeza da situação que passariam. As nuvens estavam carregadíssimas. Tim simplesmente para de andar e diz que todos deveriam procurar abrigo, pois iria ficar mais escuro a cada minuto, fora a questão da chuva. Todos aceitam porque de fato o dia já estava quase que sem luz e a chuva atrapalharia o deslocamento e não daria para enxergar nada. O dia estava no seu fim. O céu cinza se esvaía, se tornando cada vez mais numa tonalidade preta. Para fugir desse clima, os 5 tiveram que parar numa casa quase toda destruída, deixando a armadura potente com as coisas bem perto deles. Já se faziam 12 horas que eles estavam fora de casa. Estava chovendo agora novamente. A rede estava funcionando, mas Jonas não estava falando nada na rádio. Só estava reproduzindo o som da chuva lá do abrigo. Tom e V. George estavam discutindo algo. Carlos estava dormindo sentado. Mr. Handy se mantinha ocioso enquanto Tim observava o campo ao redor da casa, que era bem aberto. Tudo estava tranquilo até o grupo ouvir inúmeros tiros disparados de algum lugar não tão longe. V. George desliga a rádio assim como apaga o monitor do Pip-Boy. Estão os 5 sem entender nada no silêncio. Tim manda Mr. Handy ver a situação fora da casa, mas V. George o responde dizendo que ele não era um robô para essas ações. Tim réplica apenas dizendo que não importa o que ele é ou não. Ele só deve fazer o que se pedem. Tom exclama para que todos fiquem calmos, pois agirem logo quando começa um tiroteio não é muito inteligente. Após alguns minutos, Mr. Handy sai da casa e vai verificar se vê algo no horizonte. Após alguns poucos minutos ele retornar, o grupo começa a perguntar: E aí, conseguiu encontrar algo? Afirmativo. E então? Eu fui me aproximando e tinha um monte de corpos no chão, mas sem nenhum sinal de movimento aparente. Está um breu dos infernos, entende, senhor? Como assim, diachos? Não tinha nada mais quando tu chegou? Afirmativo. Tirando o fato dos corpos, é claro, senhor. Todos ainda estavam alerta, mas Tim fala para descansarem, pois como teriam que continuar a viagem amanhã o mais cedo possível, ele ficaria de guarda com o robô Handy. Não se tendo muito o que fazer, Tom, Carlos e V. George decidem dormir de fato naquele dia para não ficarem exauridos. 6:46 da manhã do outro dia. Acordem! Hey, já é outro dia. Os 3 acordam num dia frio. O sol estava acabando de nascer e o céu estava caracteristicamente azul escuro ainda. V. George já liga seu Pip-Boy e a rede ainda continuava ligada, mas só se ouvia som de chiado e mais nada. Então ele entra na armadura potente e já junta tudo o que pegaram para continuarem a viagem. Eles tomam o rumo e acham melhor dar a volta no tal acampamento para evitar qualquer risco. V. George tinha certeza que Jonas havia esquecido de desligar. Não faltando mais que 1 hora para eles chegarem, sendo possível quase já ver a casa, o grupo começa a conversar entre si. Dormir no frio e no chão realmente faz você querer voltar para casa. Verdade. Olha só, Carlos falando, vai chover de novo, só pode. Tom disse sorrindo. Saber que o Otávio se entregou para ajudar a pessoa me deixa triste, de verdade. Mas eu não quero ficar preso em um evento como se ele não tivesse sido um herói. Acho que devemos levar a ação do Otávio adiante e sempre lembrar dele com um sorriso. Isso mesmo. Coisas tristes acontecem.
É da vida ter eventos fatídicos, mas devemos sempre continuar enfrentando. Foi o que Vejorge disse. É isso, faz sentido agora que eu pensei mais. Tim chama a atenção de Carlos. Rei depressivo. Eu soube que tu tem uma plantação. Eu não falaria nada, mas acho que tu vai tomar conta melhor do que qualquer um da enclave para ficar revirando terra. Nas coisas que eu peguei, juntamente com o Water Chip, tem 2 maletas. Elas se chamam GECQ. Lá no grande Estados Unidos da América, aqui vocês podem chamar de Kit de Criação do Jardim do Éden. Éden. Criação do Jardim do Éden, a criação do paraíso. Basicamente tem uma série de ferramentas para curar uma terra infértil, nutrindo-a, mesmo após o holocausto nuclear. Tem um manual aí de como usar. Enfim, logo irei embora. Percebi que não consegui concluir nenhuma das minhas 2 missões. Então não me importo com o que irão fazer com isso. O grupo fica confuso com o final de sua frase. Ele agora queria ir embora, e Tom já pergunta o porquê dessa escolha tão súbita. Epa, eu sei que tu faz as próprias escolhas e ninguém vai te prender, mas... Tu pode começar uma vida nova. Não. E vejam bem, eu não quero viver uma vida nova. Eu quero a vida da pré-guerra. Eu quero a grande vida, na qual eu não vivi, mas construo com todas as vezes que eu acordo e mantenho essa ideia viva, junto com meus parceiros de missão. Sabe, tinha um homem que eu admirava muito. Ele já era idoso e com a fome que a gente passou ele não resistiu. Mas ele dizia que quem si. Prendi muito no passado, não vivi o presente. E por assim, o futuro. Calado. Não importa. Eu nunca sequer pensei em abandonar tudo o que eu sei e os paradigmas onde cresci. Nunca. Mas entendo vocês. É só uma questão de tempo para eu partir. Todos caminham em silêncio. A casa já estava perto, coisa de 2 quilômetros no máximo. Tim, olhando para a casa com um rifle, percebeu uma coisa e começa a correr. Todos ali ficam confusos, mas continuam andando normalmente. Após 13 minutos, acham a casa com a porta aberta e toda destruída, e então escutam um som de tiro vindo da casa. Eles não haviam ainda chegado a entrar estando a alguns metros da entrada, mas mesmo assim viram a situação que parecia que a casa tinha sido arrombada, ou coisa assim, até que... A casa estava manchada de sangue, corpos fuzilados no chão, crianças, mulheres, homens, todos no chão. As paredes estavam todas furadas, moscas estavam por todas partes. Tim havia matado uma barata mutante que havia visto entrando. Carlos entra em choque e sai correndo sem avisar ninguém. Tom e Vejorge, sem entender nada, também entram em choque. E então Mr. Handy aponta e diz: Hey, aquele ali não era o Sr. Jonas?